Vamos falar então dessa questão envolvendo a permanência do Anderson Barros. O que acontece? O Anderson Barros é um diretor de futebol hoje muito bem avaliado internamente. E aí, quando a gente fala de avaliação, muitas vezes a gente pode se perder um pouquinho. A gente pode virar e falar assim, mas diretor de futebol bem avaliado é diretor que contrata jogador. É diretor que contrata pra caramba. Vamos lá, vamos explicar um pouco dessa questão. Bom diretor de futebol é aquele que carrega o projeto do clube com ele e não carrega o próprio projeto dele dentro do clube. Essa é uma avaliação que se tem interna no Palmeiras. E aí, vamos lá tentar explicar. Qual que é o ponto em relação ao Anderson Barros ser bem avaliado, embora não tenha feito contratações em grande número ou grandes contratações em termos de impacto, embora ele tenha feito algumas boas contratações. O ponto é o seguinte, para começar, o Anderson Barros, ele não tenta ser protagonista do futebol do Palmeiras. Isso já é algo que agrada a diretoria. Não só a primeira, a inicial, a diretoria que o contratou, a gestão atual, como a gestão que assume nas próximas semanas, a gestão da Leila Pereira. Por quê? Porque como ele não quer ser protagonista, ele não se incomoda em estar dentro das engrenagens do clube. E o que é estar dentro das engrenagens do clube? O Anderson Barros é um diretor que ele não se incomoda em, digamos assim, ficar marcado, por exemplo, como um diretor de futebol que não contratou o Hulk para o Palmeiras. Ele não se incomoda em ficar marcado como diretor de futebol que não foi buscar o Diego Costa para o Palmeiras. O que eu ouvi internamente é que o Anderson Barros, ele não se sente autor do projeto. Ele não acha que o que está acontecendo no Palmeiras precisa ter a sua assinatura, precisa ser um projeto totalmente autoral, ou seja, ele precisa mudar tudo para deixar um marco de que aquilo tudo ficou para trás, algo mudou com a chegada dele e tudo que vier é resultado do próprio esforço. Não, ele se sente parte da engrenagem. E quando ele se sente parte da engrenagem, ele respeita as diretrizes que foram colocadas para ele. Ele não vai bater o pé e falar assim, vamos contratar o Hulk porque vai ser importante para mim, vai ser importante para o projeto, o Hulk é um grande reforço. Pô, ô Barros, mas veja só, o que ele está pedindo financeiramente é muito mais do que a gente trabalha, é um momento do elenco que não é legal a gente reforçar, se der para pedir para ele esperar e tal. Ele não vai virar e falar, não, se for para eu trabalhar assim, sendo o cara que perdeu o Hulk, eu prefiro não trabalhar aqui. Ele não tem esse tipo de discurso. Ele não pressiona para fazer esse projeto Palmeiras, o projeto assinado por Anderson Barros. Ele compra a ideia do projeto. E a partir daí, ele se torna parte da engrenagem, não é protagonista, deixa o protagonismo para o técnico, deixa o protagonismo para os jogadores, e com isso, ele ganha a segurança da diretoria de que ali tem um cara que está trabalhando dentro do clube. Ali tem um cara que está trabalhando com um olhar para o clube e não com um olhar para a própria carreira. Há um olhar no Anderson Barros que encanta muito a atual diretoria, que é o olhar coletivo. É o olhar dos resultados do clube e não o olhar dos resultados que cada decisão impacta na imagem dele. E ele mesmo entende que isso vai funcionar para a carreira dele. Então, esse ponto é absolutamente fundamental. Agora, vamos olhar para outro ponto. Veja só, a contratação de Jorge e do Piquerez, as contratações, né? Do Jorge e do Piquerez, são contratações muito relevantes para a ideia de que ele funciona na base da pressão. Por quê? Porque o que muito se fala em relação ao Anderson Barros é o seguinte, quando o Palmeiras precisou correr atrás de reforços, quando o Palmeiras precisou acelerar a contratação de reforços, quando isso foi identificado, o Barros foi muito ágil. Essa foi a avaliação, digamos assim, que foi colocada quando Jorge e Piquerez chegaram ao Palmeiras. Quando a gente fala de Jorge e Piquerez, a gente fala de contratações certeiras e com
um trabalho financeiro por trás, uma engenharia financeira de contratação muito elogiada também. O Palmeiras não se sente um clube tranquilo para sair pagando o que se pede numa primeira conversa só para resolver rápido. O Palmeiras entende que o Palmeiras é muito atraente hoje para ficar caindo na primeira conversa, para comprar a primeira ideia. O Palmeiras se sente maior do que qualquer jogador hoje. E por isso, esses são os discursos que eu ouço, por isso o Palmeiras trabalha com a ideia de que ele não precisa se desesperar por contratações. Os principais nomes vão querer jogar no Palmeiras. E as conversas têm de ser, digamos assim, com as rédeas do clube e não com as rédeas de quem está negociando para jogar. E aí, essas contratações de Jorge Piquerez caem como uma luva nesse pensamento. Quando precisou correr atrás, o Barros contratou um jogador que, basicamente, o Vinha sai, pouco tempo depois o Piquerez é contratado. Pouquíssimo tempo depois o Piquerez é contratado. E, na visão da diretoria, essa foi uma atacada excelente. Porque ele contrata um jogador de seleção, um jogador promissor, um jogador com qualidade para substituir o Vinha e também com uma promessa de mercado europeu. E, ao mesmo tempo, ele vai buscar o Jorge. E a negociação, a engenharia financeira da contratação do Jorge foi algo que chamou a atenção da diretoria do Palmeiras também. Que o Palmeiras não gasta nem um centavo, basicamente, para contratar o Jorge, além das questões que envolvem o contrato, além das questões contratuais. Consegue 50% do jogador para si e consegue trazê-lo em definitivo. Então, a engenharia financeira do Jorge e a agilidade para contratar o Piquerez, na visão do Palmeiras, foi um momento em que o Barros mostrou que ele está alerta, ele está atento e ele, quando necessário, vai agir com agilidade, vai agir com velocidade, quando ele julgar necessário. Porque aí muita gente pode falar, peraí, o Barros demorou muito e perdeu o Hulk, o Barros demorou muito e perdeu o Diego Costa, o Barros demorou muito e perdeu o Daniel Munhoz. Veja só, o Palmeiras não avalia que o Barros tem uma gestão perfeita. O Palmeiras olha para o contexto que o Barros trabalha, ele olha para como o Barros age e fala, ok, esse é o cara que eu quero ver nessa próxima gestão. E por isso a avaliação positiva do Anderson Barros. Agora, nós vamos partir para um momento em que nós vamos observar um Palmeiras muito diferente. Nós vamos observar um Palmeiras muito diferente em termos de visão de mercado na próxima temporada. O que eu ouvi falar, conversando com algumas pessoas, é que esse Palmeiras ele não contratará em quantidade. Não contratará em quantidade. O torcedor do Palmeiras não vai ficar esperando um Palmeiras com 10 reforços para a próxima temporada. Não, o Palmeiras deve contratar, claro, peças relevantes para corrigir problemas do atual elenco que, no olhar da diretoria, é um elenco forte, mas com deficiências que precisam ser corrigidas e que pode ser melhorado. Então, quando a gente para e pensa nesse novo momento, a gente vai ver o Barros num novo momento. Nós vamos ver o Anderson Barros trabalhando com aquilo que até agora ele não trabalhou, que é uma força orçamentária muito maior. Vamos lembrar que o Barros brigou por 2 contratações ali, que tem muito a ver com o que ele vai viver daqui para frente de novo. Barros brigou pelo Matias Vinha com Premier League e com futebol italiano, né? Esses dois, lembre-se que a Premier League a gente fala de Crystal Palace, futebol italiano a gente fala de Milan, e os dois tinham interesse no Matias Vinha do Nacional. O Palmeiras foi lá e conseguiu levar essa concorrência. Vamos lembrar que o Rony era um jogador que, basicamente, estava sendo disputado por Corinthians, por Palmeiras, tinha muita gente falando que havia um olhar no Rio de Janeiro para o Rony também, que é um centro bem interessante. E aí, o Palmeiras consegue a contratação do Rony. Numa negociação arrastada, mais complicada, mais difícil, mas o Palmeiras consegue a contratação do Rony, que pode não ter se tornado o Dudu que todos imaginavam que ele se tornaria, ainda que de uma forma absolutamente superestimada, porque ele nunca foi o Dudu no Atlético Paranaense, não seria diferente no Palmeiras, mas era uma contratação de mercado disputado, e ele conseguiu fazer isso.
Agora, a gente vai olhar para um Barros que vai ter que voltar àquela situação de buscar contratações com disputa grande no mercado. Essa é a sensação que a gente tem do que se fala da nova gestão. Bom lembrar que ele passou por Bahia, ele passou por Flamengo na época de vacas magras, ele passou, deixa eu tentar lembrar aqui, Coritiba, passou por Botafogo. A gente está falando de administrações que foram muito semelhantes em termos de diretrizes a que ele viveu agora, quando ele chega ao Palmeiras, quando ele chega com o objetivo de valorizar a base, recuperar atletas do elenco principal e, numa necessidade eventual, ir ao mercado. Essa foi a diretriz que colocaram para o Anderson Barros trabalhar. E ele foi contratado porque, de acordo com a avaliação feita pela gestão, ele tinha essa capacidade e já tinha essa experiência. Então agora o perfil vai mudar um pouco. E ele já fez algumas coisas que chamam a atenção dessa diretoria, e essas coisas eu já citei. As primeiras duas coisas, contratação do Rony e contratação do Vinha, uma contratação internacional disputada por Premier League, uma contratação nacional disputada no mercado de forma muito grande aqui, e duas outras contratações com agilidade no momento de necessidade, com a venda do Matias Vinha, que foi quem ele contratou e gerou receita para o Palmeiras, e aí ele consegue repor essas peças com uma contratação internacional, na verdade duas contratações internacionais, sendo uma brasileira, que o mercado inteiro tratava como muito interessante, que era o Jorge. E o Piquerez, que foi pouquíssimo falado no Brasil, o Palmeiras rapidamente foi buscá-lo, sendo um jogador de seleção uruguaia, a reserva do Vinha, e que encaixou muito bem. Então, esses são os pontos que envolvem a boa avaliação da diretoria do Palmeiras em cima do trabalho do Anderson Barros. Respeitar diretrizes da diretoria, não ter o desejo de ser protagonista ou fazer um projeto autoral e sim ser peça da engrenagem completa e, nos momentos de exigência, ele aparecer e conseguir resolver. E nos momentos em que uma contratação de impacto fica pelo caminho, ele não se sente prejudicado, porque ele olha para o coletivo e não para o próprio projeto de carreira.